aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu sempre digo que a sexta-feira nunca decepciona, mas hoje eu vou mudar. O sábado não decepciona. Gente, a gente vai começar o vídeo comentando sobre as questões que envolvem o Silvio Almeida, a sua demissão, porque a gente tem que pontuar isso, não podemos deixar esse escândalo passar batido, mas vocês sabem que hoje é 7 de setembro. Hoje tá marcada aí manifestação em São Paulo, todo o Brasil de olho nisso. E talvez a coisa mais intrigante do vídeo de hoje, eu não vou falar que é do dia de hoje, porque muita coisa vai acontecer, mas do vídeo de hoje é um texto do Michel Temer. Eu comecei a ler o texto, eu fiquei assim, será que o Temer tá criticando o poder mais poderoso de todos? Aí eu fui lendo, eu falei, rapaz, não é possível, será que o Temer tá? E eu quero mostrar pra vocês o que o Brasil está vivendo para Michel Temer ter escrito a nota que ele escreveu, que foi publicado tanto no Estadão quanto na Folha de São Paulo, às 3 da manhã de hoje. A gente já vai começar o segundo tema falando sobre isso. E aí tem algumas notícias interessantes. Se fala já na corte, na possibilidade de até voltar com o Twitter. Vejam só, agora óbvio, se Elon Musk topar aceitar pelo menos uma coisinha que outra, é uma espécie de meio termo. Aí também tem mais algumas coisinhas que saíram na imprensa, questionando a questão da VPN. Tem uma medida muito interessante, tomada aí pela Caroline de Tone, que comanda a CCJ. Ela resolveu pautar um projeto que eu acho que é muito importante na terça-feira. E obviamente, né, vai estar no desdobramento do que vai acontecer hoje, enfim. Tem muita coisa pra gente falar no segundo tema, obviamente é o mais importante, mas vamos falar um pouquinho desse escândalo, porque esse escândalo, ele tem umas pitadas, né, como a gente pode falar, né? Aquele confete que você joga por cima, que faz o bolo ficar diferenciado. Gente, é o ministro, ou talvez um dos mais ideológicos do governo Lula, da pasta dos direitos humanos, que eles adoram dar carteirada, adoram apontar o dedo na cara das pessoas de direita, os conservadores, para falar que vocês não se importam com minorias, vocês não se importam com isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, pipipi, ppp, quem liga pro povo somos nós. Nós que temos compromisso com as pessoas. Eles falam tanto em empatia, respeito, ele tem jargões como não é não. E aí você vê que é exatamente o ministro dos Direitos Humanos que está envolvido num escândalo gigantesco com a ministra da Igualdade Racial. E você fica, rapaz, até onde vai essa história? E tem um ponto que eu pelo menos não vi até o momento ninguém levantando ele, e eu quero comentar com vocês, é que a gente está diante de uma situação que se o Silvio Almeida não for exemplarmente punido, a coisa fica feia. Porque o governo Lula, então, ele não liga para esse tipo de denúncia? E se ele provar que ele é inocente, você vai ter aí agora a Aniele Franco, pega na curva, denunciação caluniosa, e aí? Enfim, mas antes de falar sobre isso, uma coisa que a imprensa já havia revelado ontem, que esse caso já estava rondando aí nos bastidores há alguns meses, a Basília Rodrigues lá na CNN, ela vai um pouquinho além, ela fala que não é qualquer bastidor que já sabia disso, mas quem que já sabia dessa informação? Você tem a informação, então, de que o presidente e a primeira-dama, sim, souberam antes. Eles não foram pegos de surpresa pela imprensa. Eles, assim como outros integrantes da alta cúpula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já há semanas, essa é uma história que vinha circulando por aqui e, de acordo com aliados do ministro Silvio Almeida, ele já sabia desta denúncia há mais de 7 meses. Ele tomou como medida preventiva abrir um tipo de compliance pessoal. Poucas pessoas têm essa informação. Ele contratou um escritório de advocacia formado por mulheres negras. O ministro falou com a sua família sobre a denúncia que estava crescendo em Brasília e os desdobramentos que isso poderia ter, a fim de ter os apoios das pessoas mais próximas de sua confiança e que pudessem mostrar que ele é inocente. Que coisa, viu? Que coisa. Que coisa. Ainda bem que o Lula não foi pego de surpresa nele, nem a primeira-dama. Lula. Vamos ver aí como é que o Lula vai se posicionar, que ele tá calado sobre isso. Ele andou falando as coisas ontem, mas nada sobre isso daí.
Quando a gente diz da hipocrisia da esquerda, uma das maiores influenciadoras do Lula no Twitter, que agora está na nova rede social, na Blue Sky, a Biazita Gomes, fala o seguinte: o momento é de gerenciamento de crise e contenção de danos, independente da verdade. A verdade é um detalhe. A verdade é um detalhe. É proteger o Lula. Ninguém liga pra nada. Não liga pra seres humanos. Não. Temos que proteger o painho. Porque uma situação dessas implode um governo. Observação: controlem os achismos e as opiniões, porque parece que essa situação tem muitas camadas e nenhuma é boa. Aí o Rodinei fala assim, traduzindo do esquerdês para o português: moçada, independente do maluco ter feito qualquer coisa, a gente vai ter que ficar de boa e se fingir, né, de Palerma, porque tá pertinho da eleição e o resultado pode ser muito ruim pro nosso painho. Então, todo mundo aí, boca de siri e faz o L. Silvio Almeida, além de ser ministro do governo Lula, ele havia se tornado sócio de uma das maiores bancas de advogados do país, a Vard Advogados. Quem é? O Vard vem de quem? De Valfrido Vard, o cara que faz o programa com Daniel Silveira. Sempre que me vê o nome do Daniel Silveira na cabeça. Talvez 7 de setembro, né? Daniel Silveira merecia ter a sua independência garantida depois de tudo que aconteceu, tanta confusão. E Deus toque o coração de todo mundo aí, né? No Brasil, que tem posições de destaque. Vamos falar de 7 de setembro lá na frente. Era para falar Reinaldo Azevedo. Agora me pergunta de onde surgiu Reinaldo Azevedo para confundir com Daniel Silveira. Além de apresentar o programa com Reinaldo Azevedo, o Valfrido Vard, amigo pessoal do Boulos, abriu muitas portas para o Boulos. E enquanto advogado, o Valfrido Vard é quem assina a ação movida pelos partidos de esquerda no Supremo para rever as multas da Lava Jato e que o ministro Dias Toffoli reviu no ano passado. Sabe a lei das estatais? Lembra das estatais? Que o Lewandowski deu uma liminar, aí depois o pessoal voltou, não, vamos continuar como estava, mas vamos partir do pressuposto que as nomeações que o Lula fez foi de bom coração, né? A gente não vai demitir ninguém. Quem também assinou aquela peça foi a turma ligada à Vard Advogados. O Ricardo Campos, um professor especialista em direito das redes sociais, aulas na Alemanha, que ajudou, não só ajudou, né? Ele escreveu muita coisa do projeto do Pele das Fake News do Orlando Silva, também é sócio do Vard Advogados. E onde estão esses nobres juristas neste momento para prestar solidariedade ou repudiar as acusações que estão sendo colocadas em cima da mesa? Aí todo mundo desaparece. Todo mundo desaparece. Não é um caso de apenas um simples ministro. Onde está o grupo Prerrogativas? Cadê o Prerrogativas nesse momento? Eles adoram falar na imprensa. Estou sentindo falta daquela nota clássica da Mônica Bergamo. Grupo de juristas comentam sobre o caso do Silvio Almeida. Aí você vai ver o grupo, né? O Prerrogativas. Eu quero saber, cadê? Todo mundo desapareceu. Todo mundo desapareceu. Comitê do governo que trata da acusação que envolve Silvio Almeida é Clube do Bolinha. O grupo é formado pelo próprio Lula, segundo Lauro Jardim, junto do Jorge Messias, da AGU, Vinícius Carvalho, do CGU, Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, e o Paulo Pimenta, da SECOM, que tinha ido resolver o Rio Grande do Sul, já voltou, né? Parece que o Rio Grande do Sul já tá pronto. Um comitê de crise 100% masculino. Não chamaram nenhuma representante feminina, nem mesmo Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Como foi a conversa na qual Lula demitiu Silvio Almeida? Você não quer pedir demissão? Sim, o Silvio Almeida foi demitido ontem. Lula afirmou a Almeida que ele não tinha mais como ficar no governo e que ainda havia a possibilidade do ministro pedir a demissão. O presidente disse a Almeida que as acusações eram muito graves. Você não quer pedir demissão? Teria perguntado Lulinha para o Silvio. O ministro então respondeu que não pediria a demissão, porque, segundo ele não fez nada de errado. De acordo com relatos, Lula respondeu, então você está demitido. Você não quer sair? Então eu estou te demitindo. De acordo com os presentes,
Silvio Almeida estava indignado no encontro com Lula. O ministro afirmou para o Lula que tinha mensagens e vídeos que comprovavam a sua inocência. As mensagens foram levadas até a reunião, mas não foram mostradas a Lula pelo ministro. Almeida argumentou ao presidente que as mensagens mostram Aniele. Tá falando o quê, né? Que as mensagens mostram que Aniele o tratava bem, deve ser isso. E que por isso não houve assédio. Na avaliação de ministros que acompanharam a conversa, as mensagens que Almeida guardou não são conclusivas sobre a situação. Ainda quero voltar naquela questão de algumas coisas que a gente falou. Gente, você falar as ligações que a pessoa tem, esse é o mínimo. Porque se fosse uma da imprensa, qualquer jornalista ia mostrar, olha, ele faz parte da ala ideológica que tá ligada a fulano, ciclano, beltrano, etc, tudo mais, pipipi, pipipi, bababá, bababá, ia sair fazendo todo aquele desenho das suas conexões e no final do dia culpar Bolsonaro. Mas independente disso, ia colocar, né, mais pessoas na rodinha para criar aquela confusão. Mas, como é o ministro Dilma, né, fica todo mundo de boa. Silvio Almeida disse que pediu a Lula que o demitisse para ter a oportunidade de provar a inocência. Em reunião com Silvio Almeida, Lula disse que não gostou de ministro usar a estrutura do governo para se defender de acusações. Vai entender. Vai entender, né? Quem poderia imaginar que não era para usar a estrutura do governo, né? Lula não gostou. Silvio Almeida tentou cartada para ficar no Ministério dos Direitos Humanos. Ao ser acusado de assédio moral, após uma reportagem do UOL revelar o aumento do número de procedimentos administrativos disciplinares abertos na gestão de Silvio Almeida, surgiu nos grupos do Ministério, né, um manifesto em apoio à pasta. Um manifesto anônimo. Sob o pretexto de ser anônimo, o manifesto, que mencionava a reportagem do UOL como irresponsáveis ilações que não correspondem à verdade, exigia a identificação dos funcionários com nome e cargo para manifestar o apoio ao ministro. O texto enviado pelo Coordenador-Geral de Educação e Cultura em Direitos Humanos dizia que as acusações não atingiam somente o ministro, mas todos que trabalhamos diariamente para construir o Ministério dos Direitos Humanos. O manifesto acabou criticado no próprio grupo de WhatsApp e o acesso ao link saiu do ar. Tem algumas coisas que quanto mais mexe, pior fica. Não adianta, cara. A casa caiu. Vocês estão percebendo que todas as notas aqui são da Globo. Só a Globo comentou sobre isso? Não. Folha comentou. Estadão comentou. CNN comentou. Página de Direito comentaram. Mas, como a Rede Globo é uma espécie de assessoria de comunicação extraoficial do PT, na verdade, as páginas oficiais do PT passam menos pano pro Lula do que a Rede Globo. Então eu falei, eu vou pegar o esgoto do petismo, que é a Rede Globo. Vamos pegar do esgoto do petismo a Rede Globo, todas as notas pra gente comentar sobre esse caso. E aí só o que não saiu na Globo, aí eu pego. Mas o que tiver de informação publicado na Folha e na Globo. Pega da Globo. Pra gente guardar na história. E nenhum petista reclamar. Porque eles adoram a Rede Globo. Aniele se pronuncia sobre demissão de Silvio Almeida. Não é aceitável relativizar ou diminuir episódio de violência. Bom. Ou o Silvio Almeida vai ter que pagar um preço alto, né? Porque a gente tá diante de uma coisa inaceitável. Ou a Aniele vai ter que também pagar um preço alto, porque não tem como os dois estarem corretos. E o Silvio Almeida disse que ele é inocente. E aí? A gente não tem como terminar um caso desse em pizza, né? A gente tem que ficar de olho para não acontecer a mesma coisa do caso Délis Ortiz, jornalista da Globo, que tentou entrevistar a turma do Maduro, tomou um soco, abriu uma apuração interna e nunca mais se ouviu falar no caso. Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Zélia Duncan e outros famosos se manifestam após denúncias contra Silvio Almeida. Que gostoso ler isso aqui. Nossa Senhora! Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? A turma adora um artista, adora. E agora? Foi abandonado pela Globo, abandonado pelos artistas. Valeu a pena, Silvio Almeida? Valeu a pena? Isso daqui só saiu no Metrópolis. Silvio Almeida reúne vídeos e mensagens e promete cair atirando.
Eu gosto é assim. Por mim, delata tudo. Silvio Almeida reuniu elementos como vídeos, mensagens, para tentar rebater a acusação que ele teria bulinado, né, Aniele. O material inclui, por exemplo, troca de mensagens entre Silvio e Aniele e um vídeo de câmeras de um restaurante no bairro Asa Norte, em Brasília, tá? Só que o que está sendo dito sobre o senhor Silvio não está restrito a Aniele. Então, ainda que esse caso ele possa até provar alguma coisa, e as outras denúncias? Os elementos já foram apresentados por ele ao Vinícius Carvalho, da CGU, e o nosso glorioso José Mexia, da ZU. A Globo falou algo similar, que era, em conversa com Lula, Silvio Almeida disse que vai se vingar dos algozes. Tá ali, ó. Tentou permanecer no cargo sem sucesso e disse que vai se vingar. Na conversa que teve na noite de quinta, com os ministros Jorge Messias, Paulo Pimenta, Silvio Almeida já disse que ia cair atirando. O ministro negou as acusações, disse que sofria perseguição de pessoas que tentam tirá-lo do governo. Silvio Almeida também teria tentado envolver outro membro do governo federal no escândalo. E aí, ele prometeu e ele cumpriu. Ou pelo menos está cumprindo, né? A gente não sabe se só foi só isso daqui. Mas a CNN publicou uma longa reportagem, porque tem trocentas mensagens para ler. Eu não vou ler, você vai lá, se lê, se você estiver interessado no caso. Eu quero ver fogo no parquinho. Eu quero recomeçar com você, escreveu Silvio Almeida Aniele. Trocas de mensagens entre os dois ministros mostram que eles tiveram desentendimentos no início do atual governo. Essa foi a manchete que a CNN deu. Obviamente, essa mensagem chegou, não foi pelas mãos da Aniele, né? Silvio Almeida deve ter mandado. Aí a CNN fez o disclaimer. A CNN comprovou a veracidade da troca de mensagens, mas não tem condições de afirmar se todas as mensagens foram preservadas ou se parte delas foi apagada. Também não há como garantir que o mau começo a que se refere Almeida e Aniele tem qualquer relação com algum tipo de assédio, né, que rolou. Lê abaixo a troca de mensagens às quais a CNN teve acesso. E assim são vários e vários dias. Ó. Você pode pegar lá e dar uma olhada. Silvio Almeida, ele não vai aceitar de braços cruzados, não. Acionou os zongueiros na justiça, rapaz. Agora pode questionar até ONG. Agora até ONG mente. Que diz ter recebido as denúncias contra ele. O auxiliar de Lula enviou interpelação ao TJ do DF em sua esfera criminal com pedido para que a entidade, se assim entender o judiciário, seja obrigada a explicar seus procedimentos, bem como seus detalhes, né? Tá ali os detalhar. Nossa, a Globo escreve errado, viu? Bem como os detalhes... Não é isso mesmo. Bem como... porque não é para ter o uso. É para tirar o uso, na verdade. Bem como detalhar os pontos sobre o caso de Almeida que permanecem ocultos. Esse uso ali não tem. Aí, como se fosse pouco, é o que eu tô dizendo, né? O caso da Aniele, ele pode aí explicar. Só que não é um caso só, né? O Silvio Almeida aí tem vários casos para explicar. Uma professora apareceu ontem, gravou um vídeo. Né? Ai, esse vídeo, eu posso levar esse vídeo a sério? Bom, a Globo levou. A Globo, uma espécie de assessoria extraoficial do petismo, coligada com o Lula, levou o vídeo a sério e publicou. A professora disse que foi vítima de violência, né, bulinadora, colocou a mão nas minhas partes íntimas. Eita, rapaz. Um dia após a ONG Me Too Brasil afirmar ter recebido denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida, a professora Isabel Rodrigues publicou nessa sexta vídeo nas redes sociais na qual afirma ter sido vítima dele durante a reunião há 5 anos. Almeida nega as acusações da entidade. Procurada, sua defesa afirmou que não iria comentar por não ter conhecimento dos fatos narrados pela professora. Bom, o vídeo está circulando no Brasil inteiro. Isabel é professora da Fundação Santo André, coordenadora pedagógica de uma escola pública de São Bernardo do Campo e candidata a vereadora em Santo André. Ela disse que decidiu vir a público para falar sobre a violência sofrida em 2019 para fazer cor às denúncias já feitas contra o ministro ao movimento Me Too Brasil. Eu sofri violência bulinadora do ministro, afirmou Isabel. De acordo com ela, o caso aconteceu no dia 3 de agosto de 2019. Ela conta no vídeo que, na época, era amiga do ministro e que o conheceu quando ele integrava o Conselho Pedagógico da Escola de Governo, instituição de formação para a gestão pública que já fechou. Isabel disse que era professora na escola. No dia do fato, ela relata que havia feito um curso do professor na Praça da República, em São Paulo.
Aqui tá a fala dela. Fomos almoçar com vários alunos do curso. Eu sentei ao lado do Silvio. Ele estava do lado direito. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Estarrecido estou eu em ler isso. Fiquei com vergonha das pessoas, porque é assim que as vítimas se sentem. Demorou para eu entender que estava sendo vítima de violência bulinadora. Demorou para eu entender que havia crime. Isabel conta, ainda que tempos depois ligou para o ministro e o interpelou pelo ocorrido. De acordo com ela, Almeida inicialmente negou e a chamou de louca. Ela, no entanto, insistindo, o questionando se lhe dado consentimento para que tocasse. Olha o que ela diz agora. Aí ele disse que eu estava muito mal. Não, aí ele disse que estava muito mal, que iria para uma viagem, mas que decidiu mudar a rota para procurar terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Acredito que ele quis que eu ficasse com dó dele, e na hora eu confesso que eu fiquei com pena do agressor. E, gente, se isso aqui aconteceu, é um negócio surreal, sabe? Você fez... Não, você é maluca. Rapaz, como é que eu sou maluca? Que isso aqui? Olha, eu ia viajar, rapaz. Ia viajar, eu estou mal. Desisti de... Eu vou procurar minha terapia. Meu Deus! Fiz mal para uma amiga minha. Eu vou lá chorar no divã. Oh, não tem condição, bicho. Não tem condição. Não, tem umas coisas que acontecem que são inexplicáveis. É o governo Lula. É o governo Lula. Sabe? O caso é triste. Mas a forma como a galera narra é assim, é surreal. Entre os comentários na rede da professora, uma outra mulher diz que lembra quando ela lhe contou sobre esse trágico ocorrido. Ao Globo, Isabel disse que na época ficou uma situação de negação, mas que todo sentimento e lembrança voltou no ano passado, depois que ouviu outro relato de abuso que um amigo havia sofrido. Eu não superei, e a gente só supera com a justiça. Eu tenho para mim que esse meu relato é para a consolidação da justiça, para somar a voz dessas mulheres que estão sendo colocadas pelo ministro como mentirosas. A professora afirma que já pensou em denunciar, mas que ela sentia medo diante da posição de destaque de Almeida, que já era advogado. Depois que ele se tornou ministro, Isabel disse que sentiu tristeza. Eu não consigo ouvir nenhuma fala do Silvio, mas eu tinha certeza que a verdade ia aparecer. Eu só não sabia quando. E para dificultar ainda mais a vida do Silvio Almeida, de maneira irresponsável, o filho da Miriam Leitão, Teteu, no clássico Entenda, publica que ex-secretário de Silvio Almeida diz que soube de denúncias em janeiro. Entenda. Vamos entender, Matheus. Ariel de Castro Alves, ex-secretário nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que trabalhou no cargo sob o comando de Silvio Almeida, afirmou para o Matheus Leitão que soube de casos, de bulinação, de tanto bulinação bulinadora e também bulinação moral do ministro dos Direitos Humanos no início do ano. De acordo com Ariel, ele foi informado do caso da ministra Aniele em janeiro, o que na época foi difícil de acreditar, mas depois teria sido avisado que eram situações reiteradas também com funcionários do Ministério. Bom, a gente está no início de setembro. Então vamos voltar para agosto. Agosto menos 7 é janeiro. Isso aqui casa com o que a Basília Rodrigues falou na CNN, Já tinha 7 meses que estão se falando dessas denúncias. Posteriormente, ainda surgiram denúncias de assédio moral no Ministério, envolvendo ele e assessoras diretas, afirmou Ariel, que é advogado. Os demais casos de assédios morais sexuais não recebi informações detalhadas e apenas ouvi que existiam alguns casos envolvendo funcionárias e ex-funcionários do Ministério que teriam sofrido, mas que temiam denunciar. Sei que muita gente saiu de lá desde o início da gestão. Mais de 50, assim como eu, chateados e frustrados com a postura do ministro e de suas principais assessoras. E aí, para fechar esse tema, coroar esse tema, maldade da turma do Estadão. Lula prometeu o governo do amor. Lula prometeu que agora é o governo do amor. Aí eu pergunto para vocês, Lula mentiu ou falou a verdade? Processos internos por atos
pecaminosos aumentam sob Lula e somam 764 na gestão, sendo 75 em ministérios. É ou não é o governo do amor? É ou não é? Talvez o amor que as pessoas esperavam não fosse esse. Mas faz o L, né? O que a gente vai fazer? É o Brasil. É o Brasil do Lula. Acho que todo mundo... Eu acho que o pessoal deveria esperar nesse tipo de ação. Então, é um negócio... É incrível. É incrível. É incrível as coisas que estão acontecendo. Aí teve uma pessoa que... A Bia da Caserna, ela postou um texto falando o seguinte: cara, aqui de um lado tá o Juscelino e aqui tá o Silvio Almeida. O Juscelino foi denunciado por isso, e segue no cargo. O Silvio Almeida foi demitido. Você vê, né? Quando o Lula quer, ele demite. Quando o Lula quer, ele demite. O Juscelino, com tudo que fez, o Lula não demitiu. Mas o Silvio Almeida, sem duas conversas. Mas vamos lá. Tô meio empolgado hoje, que assim... Sério mesmo, esse texto aqui, eu falei, rapaz... Eu li assim... Foi a última coisa... Foi uma das primeiras coisas que eu abri hoje. E fui pegando uma coisa aqui, uma coisa colar, uma coisa aqui, uma coisa colar. Fui deixando. Foi até bom deixar pro final. Rapaz, que eu achei que o vídeo já tava pronto. Eu falei, não, realmente faltava isso daqui. Gente... Eu vi o texto, né? Eu falei, Temer postando um texto hoje, ele deve estar querendo aparecer, 7 de setembro, né? Falei, vou aparecer aqui, né? Eu quero aparecer, falar do Brasil, ficar acima do bem e do mal. Aí lá fui eu, né? Ler o texto do Temer de forma... Sabe quando você vai nesse negócio, vai passando assim pra baixo, você vai lendo rápido, você não quer prestar atenção? Aí de repente eu vi 3 palavras. Eu falei, peraí, agora, deixa eu voltar e ler com calma, que essas 3 palavras juntas... elas significam algo. Eu trouxe o texto na íntegra. Independência e paz. Nossas instituições jamais deveriam lançar combustível na fogueira das paixões políticas, o que apenas aceleraria a tendência de uma indesejável radicalização. Eu li o subtítulo e fiquei, eu não vou me deixar levar. O Temer vai falar? Não vai. Ele deve estar falando um negócio meio genérico. Não, o Temer deve estar sendo bem genérico, não. Ele tá reclamando de Bolsonaro. Aí eu comecei a ler. E vem naqueles papos meio assim furado, a consolidação da independência do Brasil, proclamada pelo Dom Pedro há 202 anos, sempre teve como força organizadora primordial a busca pela paz interna. Já mandou um paz interna. O Brasil, paz não existe. Nações divididas e em permanente conflito intestino tornam-se vulneráveis à ação de forças externas que desejam subjugá-las. Mas ainda quando há conflitos crônicos e aparentemente insolúveis, passam a opor os poderes que a Constituição determina serem harmônicos, mesmo que independentes. Eu vi assim, né? O Brasil vive uma harmonia. Eu não sei do que o Temer está falando. Aí eu continuei. Na mais que centenária história da nossa república, a pacificação interna sempre apareceu como objetivo desejável, ainda que os métodos para tentar alcançá-la tenham oscilado de regimes concentradores de poder e força a regimes que buscaram alguma forma de conciliação entre opostos. Na verdade, esses 2 vetores sempre existiram em paralelo, com um polo prevalecendo sobre o outro de acordo com as circunstâncias históricas, né? Então, uns concentram poder, outro alguma conciliação e vai, né? Conciliação e vai tentando buscar a paz. Presidentes que buscaram a pacificação interna tiveram como prêmio para a posteridade, né, o reconhecimento da história. Talvez o exemplo mais agudo seja o Juscelino Kubitschek, que soube compreender o papel estratégico da conciliação, e ideia que também que orientou nossa transição mais recente, liderada pelo Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, e consolidada de modo admirável sob o comando do José Sarney. Aí que ele já tá puxando um pano, né, pro MDB. Tá, é o partido dele. Com as velas enfurnadas por esses ventos, Nova República plasmou na Constituição Federal de 88 a ideia de um novo Estado alicerçado na tese de paz interna e internacional. Para isso, a ordem que o povo deu por meio dos constituintes às autoridades constituídas foi: unam-se todos. As controvérsias sempre existirão,
E haverá momentos de disputa especialmente aguda, mas o método para dirimi-las será o diálogo e a decisão democraticamente adotada. Aí vem. Note-se que o texto da Carta, da Constituição, embute a indispensabilidade da oposição. Quando eu li isso aqui, eu já comecei a ficar meio assim. Eu falei, mano, o Temer está preocupado em existir uma oposição? Pois seu sentido jurídico e constitucional determina que ela ajuda a governar na medida em que critica, contesta, contradita, contraria, fiscaliza. É natural que haja diferentes correntes de opinião, distintos grupos com ambição política. Nosso ordenamento constitucional determina, entretanto, que as diferenças devem ser decididas pacificamente de acordo com as leis do país. Tá. Aí que a coisa começa a pegar. E se vale para os cidadãos, vale também para as instituições de Estado, que jamais deveriam lançar combustível na fogueira das paixões políticas. Isso apenas aceleraria a tendência a uma indesejável radicalização, além de minar a segurança jurídica, de que decorre a segurança social, essencial para os investimentos, o trabalho e o relacionamento entre os indivíduos e as instituições. Cumprir rigorosamente o sistema normativo é perseguir a paz. Até aqui eu estava na dúvida. Falei, será que o Temer está criticando o cenário de coisas que o Brasil vive? Porque seria muito estarrecedor. Aí que vieram 3 palavras juntas que eu falei, não, eu não tô maluco. E o Supremo Tribunal Federal será sempre o primeiro e maior interessado em cumprir a regra à risca, até por ser a última instância do judiciário e guardar a responsabilidade do controle constitucional. Não haverá no Brasil desenvolvimento e justiça social sem paz política, e esta não terá permanência se todos os segmentos sociais e políticos não se sentirem participantes legítimos do jogo, submetidos às mesmas regras que os adversários e com possibilidade real de alcançar seus objetivos dentro da lei e da ordem. É sabido que a força da lei reside não apenas na força do Estado para impô-la, mas principalmente na crença social de que ela vale para todos. Aí eu já não tinha mais nenhuma dúvida. Porque você vê e fala, pô, o Temer falando de segurança jurídica, atrás de investimentos. Poxa, você pega o caso da Starlink, que foi uma coisa criticada unanimemente no Brasil. Você não vê nem a turma da esquerda se atrevendo a falar, é justo bloquear o bem de uma empresa. Ninguém falou isso daí. Só o Guilherme Amado, né? Que tentou dar aquela barrigada, o documento que não existe. Né? Se existir um documento, é uma maluquice. A gente comentou. Eu fiquei assim, eu falei, mas rapaz, o Temer, no 7 de setembro, escrevendo um texto que tá criticando, obviamente, de forma leve, mas para quem acompanhou e quem está acompanhando diversos fatos que aconteceram no Brasil, sabe do que ele está falando. Gente, algum de vocês... Eu sei o que vocês pensam, né? É aquela pergunta retórica. Mas algum de vocês acham que nós somos legítimos? No sentido que eles deixam que a gente possa existir? Ou essa é uma das críticas da direita, né? Que a gente não pode... É porque exatamente o que eu tô falando. A galera tem que sentir que eles podem participar do jogo. Eu acho que a gente está sempre falando também, né, que as regras para a direita é meio diferente das regras para a esquerda. O Lula pode aloprar, os petistas podem aloprar, não tem nada de direita até quando você tá certo, você tá errado. E aí o Temer dá depois só uma alfinetadinha, eu acho que tá alfinetando aqui Bolsonaro, né, mas o texto do Temer no final do dia... A forma como constrói, eu acho que ele tá dando muito mais um recado aí pro establishment brasileiro. Pode não ser nada? Pode não ser nada. Pode ter algum impacto isso aqui? Pode. Pode não ter nenhum? Pode também. Mas na boa, quando vocês esperariam um texto desse? O Temer, normalmente quando aparece sempre como bombeiro, etc, uma coisa ou outra, né? Se movimentando meio que no privado. Mas publicamente o Temer aparecer... Todos os escândalos que apareceram, todas as críticas que a imprensa fez de janeiro de 2023 para cá, quando o Temer foi questionado, ele sempre falou, não, muito técnico, muito isso, é um grande democrata, um cara
ímpar no cenário brasileiro. E o Temer agora escreveu esse texto. Hoje, no 7 de setembro, no contexto que a gente está vivendo no Brasil, falando da questão de segurança jurídica, falando da questão das pessoas que não se sentem, né, incorporadas no cenário político, estão sendo basicamente caçadas. Transformar a naturalização, característica de todas as sociedades, em radicalização, pode gerar prêmios imediatos em poder e glória, especialmente nessa época de digitalização e interconexão ubíquas. Mas será ilusão e, como toda ilusão, passageira, ainda que proporcione vitórias eleitorais momentâneas. O exercício do poder com sabedoria demanda, além da capacidade de exercer a força, o talento para construir consensos. Daí decorre o conceito de legitimidade. E nenhum poder se sustenta sem isso. Então dá aquela cutucadinha, né, para dar a entender, tem gente aí na direita tentando tirar ganhos eleitorais momentâneos com a radicalização. Eu acho que não tem nada disso. Mas, quando coloca na balança, vale a pena ficar de olho. Pegando no gancho que ele falou, né, de pacificação. Pacificar é muito importante. O Lula fez um pronunciamento na TV, 7 de setembro, para falar da nossa história, da importância da data, Dom Pedro. Não. Ele usa o posicionamento de 7 de setembro para criticar Elon Musk. Nossa soberania não está à venda. Sem citar o Musk nominalmente, Lula afirmou que o Brasil será sempre intolerante com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafia a legislação. Carlos Bolsonaro viu isso e lembrou da fala do Maduro. Ninguém está acima das leis, diz Maduro após ordem de prisão ao opositor. Ao falar sobre a soberania do país, Lula disse que Elon Musk não está acima das leis do Brasil. Você vê, né? Tem uma similaridade aí entre os iguais. Coincidências, muitas coincidências. Mas vamos lá. Ontem, a Folha de São Paulo publicou isso daqui. Na esteira de muita coisa que está se falando sobre a questão da VPN. Que, não tem como, bicho. É um negócio aí que vocês estão passando demais do ponto. Por mais que vocês queiram banir o Twitter do Brasil, proibir que as pessoas acessem o VPN, não dá. Vamos rever. A OAB já entrou com a decisão. O Cássio já acionou a PGR, a AGU, tem o posicionamento deles, assinou até o ministro, a gente fala disso. E aí a Folha de São Paulo foi falar com especialistas, que estão dizendo que, cara, tem um vácuo interpretativo sobre a questão do VPN. A decisão da primeira turma, né, de impor a multa, ela gera ambiguidade e deixa um vácuo interpretativo, dizem especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo. O professor da UERJ, Carlos Afonso de Souza, afirma não ver mudança de sentido relevante entre a primeira determinação do ministro e a decisão que referendou. Para ele, existe prisão de multa só pelo acesso ao Twitter, embora exista dúvida quanto ao que significa condutas para fraudar a decisão. Ele está falando, esse ponto aqui é o seguinte, se o objetivo era impor multa a pessoas que utilizam a plataforma para atacar o judiciário e cometer atos antidemocráticos, ele poderia ter feito um recorte. Dizer que a multa seria aplicada a quem usava VPN para acessar a plataforma e fazer essas postagens. Assim, teria uma materialidade do ato ilícito mais claro. Já o advogado e professor especializado em privacidade e direito digital Henrique Rocha interpreta a decisão de outra maneira. Para ele, há uma ampliação do escopo da ordem judicial após a decisão da primeira turma, isso devido ao termo fraudar, somado às expressões utilização e comunicações. Segundo Rocha, até mesmo a Folha de São Paulo, ao utilizar correspondentes internacionais, poderia ser responsabilizada, porque ela estaria fraudando o bloqueio. Ela está usando um subterfúgio tecnológico, são pessoas trabalhando para outro país. E aí, né? É triste dizer isso, mas quando ele fala em utilização, comunicação, fraudar e continua divulgando, entendo que alguma medida pode ser objeto de questionamento. Na última terça, o Conselho Federal da OAB entrou com ação para rever a questão da multa. A entidade disse que a decisão, ao impor sanção genérica e abstrata, criou um ilícito sem previsão legal. De acordo com ela, a determinação de forma ampla e generalizada, atingindo quem não faz parte do processo, impediria o direito de defesa em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório. Aí, a Luísa, da CNN, tá sempre com as notinhas de bastidor agora, né? Falei pra vocês, né? A página tem as fontes. Com o recuo da Starlink, uma ala da corte vê espaço para a volta do X.
E vai levar pro plenário, né? Aqui independente. Uma ala acho que dá. Uma ala. Sala majoritária? Não sei. Não sei, mas vai levar pro plenário. E muita gente aí na imprensa apontou que o ato de levar para a primeira turma é para ter certeza que tá tudo de boa. E talvez, não todos, mas alguns da primeira turma, veja como foi o voto do Fux. O Fux abriu uma pequena divergência. Então, quando você meio que olha assim, uma coisinha aqui, uma coisinha colar, eu espero que sim, né? Eu acho que o Brasil só perde sem o Twitter. O fato da Starlink ter voltado atrás e decidido cumprir a ordem de bloqueio do Twitter pode abrir um novo canal de negociação com o Supremo. Um ala de ministros entende que o recuo da operadora é um bom sinal e indica que o bilionário Elon Musk, dono das duas empresas, pode estar disposto a recalcular a rota. O ministro ele determinou a suspensão do Twitter no Brasil até que Elon Musk, primeiro, indique um representante legal, segundo, pague as multas pendentes e 3, cumpra ordens de remoção de conteúdo. De acordo com interlocutores do ministro, ele estaria considerando autorizar a reativação da plataforma caso Elon Musk cumpra pelo menos o primeiro ponto. Representante legal, né? Quem sabe o representante legal não é o filho do Tomás Paiva, o grande general do Lula? Eu não sei, eu espero que resolva. Seria uma espécie de meio termo para mostrar que o Supremo só tomou essa medida drástica porque era a última saída, diante da reiterada insurgência do Elon Musk contra o judiciário brasileiro. E aí, né, o Nunes, Marques, Cassião, também pediu informações ao ministro sobre a suspensão no Twitter. Isso aqui, a priori, é um procedimento normal, porque como ele é o relator do caso, é apresentar as informações que levou a suspensão do Twitter, enfim, 5 dias. Possivelmente até sexta-feira da semana que vem, ele vai saber, e aí? Vai poder usar com VPN ou vai voltar? Até sexta-feira da semana que vem, deve ter resposta para essas duas questões. A observar. Indo para a questão do dia de hoje, turma do Lauro Jardim, né, a Naira, manda avisar que a BIM vai monitorar eventos no 7 de setembro. Vai ter um centro de monitoramento para acompanhar as comemorações ao redor de todo o país. A ação prevê identificar eventuais incidentes que possam impactar o livre exercício de direitos ou de colocar em risco a segurança de autoridades e participantes dos eventos. A atuação será nacional, com atenção maior para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde há eventos convocados. Ato com Bolsonaro no dia 7 terá Malafaia duríssimo contra o ministro sob impulso de Elon Musk. Essa manchete. Saiu no finalzinho do dia de ontem, 11 da noite. O protesto de 7 de setembro, né, vai ter como alvo central o ministro, tratado por eles como um ditador que abusa do seu poder e exerce censura. Está marcado para hoje, 2 da tarde, na Avenida Paulista. O pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação, diz à Folha que será duríssimo contra o ministro e que pedirá seu impeachment. Vai ser o mais duro e veemente discurso que eu fiz até hoje. Vai ser de arregaçar. Lá vai o Silas Malafaia. Vou falar mais sobre o dia de hoje. Sobre discurso. Mas antes, falei no início, né? Eu acho isso aqui bem interessante. Posso estar errado, mas eu achei que isso aqui foi inteligente. Por parte da Carol de Tone. Ela preside a CCJ e ela achou de bom tom pautar agora na terça-feira o PL da anistia. Hoje, independência, o pessoal vai comentar diversas coisas que estão acontecendo. E eu mesmo ia comentando com você nos últimos dias, né? Gente, qual é o plano? Onde é que as pessoas querem chegar? Poxa, isso daqui eu achei muito bacana. É dar um direcionamento ao clamor. Olha, as pessoas estão indo nas ruas pedindo pela paz nacional, que não dá mais. Não dá mais pra gente continuar existindo dessa forma. A gente só quer continuar existindo. Deixem. Vai cair o braço. O PL
o 8258 de 2022, ele diz que ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor dessa lei. Tá todo mundo liberado. Folha de São Paulo traz mais alguns detalhes. A aprovação do projeto tem sido citada em conversas reservadas como condição de apoio de parlamentares da oposição aos postulantes à sucessão do Lira na presidência da Câmara, que a gente comentou anteontem. Foi, né? O Marcos Pereira desistiu, indicou o Hugo Mota, que gosta de apoio de umas alas e tudo mais, enfim. Não dá para falar que os deputados não estão fazendo o que está diante deles. Não dá. E tem algumas coisas assim que não dá para cobrar a vitória também. E eu acho isso um grande problema. Que às vezes é a falta de dedicação de algumas pessoas em tentar relatar, cara, vamos entender o Brasil, vamos entender como é que as coisas funcionam para saber o que dá para você cobrar de forma justa e o que é cobrança meio que irreal. Então os deputados, aí, cara, a gente é uma bancada de 92 deputados, atualmente o PL tem 92 deputados. Pô, você quer meu apoio? A gente quer passar isso daqui. A gente quer passar o projeto da anistia do dia 8. Essas pessoas, assim, têm muito órfão de pais vivos. Não dá. Na terça-feira, na CCJ, a matéria será discutida pelos parlamentares, mas não necessariamente ela será votada. Isso porque é possível pedir vistas, né? Mais tempo de análise. E a turma da esquerda pode pedir obstrução. Porém, entretanto, todavia, após a realização dessa primeira sessão, haverá uma outra reunião do colegiado para a discussão de um pacote de matérias que visam a atuação da Corte Suprema. Na última semana de agosto, deputados de esquerda conseguiram adiar a votação, pedindo vistas. Agora, elas poderão ser votadas porque o prazo foi encerrado. Não adianta mais o PT obstruir. Estão previstas na pauta duas PECs e 2 projetos de lei. Uma das PECs limita decisões individuais dos ministros e a outra permite que as decisões do Supremo possam ser derrubadas pelo Congresso. Já os projetos tratam de alteração de previsão de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo. Na próxima semana, parlamentares da oposição afirmam que um grupo fará obstrução das votações em plenário e nas comissões temáticas como uma resposta à atuação do judiciário criticada por eles. Isso é ter um plano. Isso é ter um plano. Isso é ter um plano. Tá vendo? Ó, vamos fazer isso aqui. A gente vai colocar esse projeto. A gente tem como prioritário essa lei, essa lei, essa lei. A gente já vai pautar no pós-dia 7 para tentar pegar o clamor da população, colocar na mesa. A gente vai obstruir para avisar, ó, a gente não vai deixar enquanto a gente não resolver aqui pedaço da vida. E se você quiser o nosso apoio para ser o próximo presidente da Câmara, tem que apoiar isso aqui. Isso é ter um plano, graças a Deus, senhor, graças a Deus. Isso é ter um plano mínimo. É isso que eu queria ter escutado 48 horas atrás. Mas as pessoas não querem, não. As pessoas só querem ficar jogando pedra. Aí, se liga nisso aqui. Eu acho que eu esqueci de baixar esse vídeo, mas eu consigo achar ele fácil. Pera aí. Eu acho que alguém me mandou. Juro que alguém me mandou esse vídeo. Podia dar pause, né? Tá bom. Eita, não, realmente. Deixa eu dar pausa aqui e pegar esse vídeo. Pronto. Vamos ver aqui o que Bolsonaro disse. Acusado de assédio sexual. Você vê, né? Ele fala, aquele ministro do Supremo, não tem noção, acho que é um obcecado, fala um monte de coisa. Aí eu falo uma coisa pra vocês, e eu fico vendo. Eu vinha tendo muita paciência com algumas coisas. Sempre, eu vou omitir o nome de algumas pessoas.
Pra coisa ficar mais de boa. Omitir os nomes. Pra gente focar, às vezes, na crítica que acontece. Mas tem hora que a paciência às vezes até acaba. Veja só. Bolsonaro tá no comício. Cheio de gente. Tu sabe de quem Bolsonaro tá falando? Eu acho que tu sabe. Fala o nome do ministro, pelo menos, seu frouxo de M. Capitão Ódio, né? A cara é uma melancia. Eita, tá tomado pelo ódio. Shader. Qual ministro? Qual? Um líder com medo, não sabe guiar. Tá bom. Luiz Marques. Esse pelo menos colocou o nome completo, né? Luiz F. Marques. Colocou a foto dele. Qual dos 11? Fala o nome, ué. Fala o nome. Aí esse aqui não coloca o sobrenome, mas tá ali, @CarlosBrito. Mas qual o medo de falar o nome dele? Como inflamar seus seguidores? Se o próprio ex-presidente não dá nomes aos bois, não fala o que está acontecendo, e tem que levar cartaz sim, e tem que pedir a saída do Pacheco também. Só os brabos. Só os brabos. Aí, se liga nisso aqui. Fala de Bolsonaro e fala, aquele cara... Enquanto a direita corajosa, a direita pé na porta, enquanto a direita pé na porta não sabe de quem Bolsonaro está falando, olha o que sai na imprensa. Bolsonaro ataca o homem e diz que vai desafiar o sistema em 7 de setembro na Paulista. Bolsonaro atacou diretamente o cara, a quem chamou de ditador que não quer o melhor futuro do seu país. Nós vamos amanhã para a Paulista para falar que aquele ministro do Supremo não dá mais. Disse em alusão. Todo mundo sabe quem é, pô. Mas o cara é frouxo, safado, covarde, um M, pip. Todos os pis da vida o cara é. A Folha de São Paulo também sabe de quem é. Mas a direita, pé na porta, ela quer que você lave a alma. Tem que lavar a alma. Tem que ser uma crítica contundente para lavar a alma, senão não presta. Bolsonaro chama de ditador e diz que vai desafiar o sistema na Paulista. Falando em ato apoiadores na cidade em que levou a coisa, Bolsonaro atacou o ministro diretamente. Aquele ministro não dá mais. Ele não tem sensibilidade, não tem noção, age como obcecado para perseguir a minha pessoa. Os ataques ao ministro no evento foram iniciados pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, que defendeu abertamente o impeachment dele. Mas a turma nunca tá... Assim, nunca é suficiente, pô. Todo... Assim... A Paula Schmidt, ela até compartilhou, deu RT na pergunta que eu fiz. Aquele tweet que eu fiz, que gerou a polêmica, que eu perguntava, qual é o ganho? Olha, em nenhum momento, ninguém consegue achar um tweet meu falando pra não levar cartaz. Ninguém consegue achar um tweet meu falando pra levar cartaz. Ninguém consegue encontrar um tweet meu falando vão pra manifestação. Não consegue encontrar um tweet meu falando pra não ir na manifestação. Você faz uma pergunta. Que é pra... A pergunta, o que tá por trás dela é: onde vocês querem chegar? Qual o objetivo concreto? Eu fico muito feliz de ver a Caroline de Tony, graças a Deus, preocupada com as pessoas que estão presas do 8 de janeiro e tentando colocar a questão da anistia em pauta nessa terça-feira. Parabéns, Carol. Sério mesmo. Essa mídia é sensacional. E isso é realmente se preocupar com o Brasil. É se preocupar com as pessoas que estão presas. É tentar realmente resolver alguma coisa, não é ficar lavando a alma de ninguém. Parabéns, Caroline de Tony. Parabéns. Mas assim, parabéns. O time bacana, vai pegar aqui, hoje é sábado, domingo. Terça-feira, primeiro dia de sessão, vai pautar. Ainda tem os outros projetos. Vem na Rebal, tudo que está acontecendo. Isso, parabéns. Quando eu fiz a pergunta, a galera chorou. Aí ficou um monte de influenciador dando indiretinha. Tem gente que não manda no Brasil dando indiretinha, cara, fala na minha cara. Fala na minha cara, pô, todo mundo aí, eu não tenho esse problema, não. Eu não vou mudar o que eu penso, deixar de pensar, porque senão indiretinha, pode dar direto. Não vou ficar amigo ou inimigo. A Paula ainda falou, a Paula fez um tweet falando o seguinte, eu não tenho nada contra a Paula, não, gosto dela. Ela falou assim, por que então nós nos invertemos? Você não diz qual o ganho de não levar cartaz? Mas eu não tô falando pra não levar. Eu não tô falando. Sabe, eu quero... O meu ponto é, qual é a ideia? O que é que tá sendo colocado na mesa? Mas enfim, eu fiz esse disclaimer só pra mostrar que uma pessoa que até questionou
o ponto que eu coloquei, mas ainda assim, né, a Paula passa longe de ser uma bolsonarista. A Paula, em 2022, escreveu um texto falando o seguinte, por que eu voto em Bolsonaro? Aí o texto começava, eu voto em Bolsonaro porque eu sou de esquerda. A Paula é um jornalista que ficava como na esquerda. E vez ou outra aí, não tem, sem dó e piedade, senta a porrada em Bolsonaro. Mas ainda assim, e é isso que eu aprecio numa pessoa, é quando a pessoa tem a capacidade de raciocinar, de usar o cérebro. Quando, mesmo que você não concorde com uma pessoa, com fulano, ciclano, beltrano, você fala, cara, peraí, uma coisa é eu discordar disso, discordar daquilo outro. Outra coisa é eu não ter, né, um amparo na realidade. Aí você pega aí a turma pé na porta, a direita corajosa xingando Bolsonaro. Só para que fique claro, é perfeitamente aceitável e compreensível que líderes políticos, sobre a mira da injustiça, usem da forma para disfarçar o conteúdo. O conteúdo todo mundo sabe qual é. Só adapta a forma. Em tempos de censura, tirania e perseguição política, receita de bolo, às vezes, não é covardia. É de fato estratégia e álibi. Uma pessoa que não é bolsonarista consegue entender isso. Mas a direita super corajosa, que nem a foto de perfil coloca, né? Cara, pelo amor de Deus, se enxerguem. Se enxerguem. Se enxerga, pô, o que tá acontecendo, assim, é ridículo o que tá acontecendo na rede social. Você observa os comentários, fica todo mundo lá de indiretinha pra Bolsonaro. Cara, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe do que está sendo dito, todo mundo sabe dos problemas, mas tem que fazer uma crítica super contundente, dedo na cara, como se fosse isso que fosse resolver. O que resolve é o que a Caroline de Tony está fazendo, é protocolar um projeto de lei na CCJ. É isso que resolve. Pô. Aí, para mostrar para vocês, quando eu digo que eu conheço algumas coisas que estão acontecendo, e é um padrão. Já vi homem frouxo, mas morar na Austrália e ter medo de citar ditador do Brasil é um novo recorde. Porque eu postei a nota e digo, ó, parece que existe margem para pelo menos poder usar o Twitter com VPN. As pessoas, assim, a discussão sobre, cara, vamos tentar, né, poder usar o Twitter com VPN, isso é menos importante do que a forma. É a pura estética. Aí, quando eu digo, eu conheço o cheiro da caatinga. Existe um grupo de pessoas que está na internet, não é de hoje. Inclusive, vários deles foram alvos durante a CPMI das fake news. Grupo de pessoas lá, um grupo de anônimos. E aí esses caras me odeiam. Eles tentam me cancelar desde 2020. Não conseguiram. Continuaram em 2021, 2022, 2023. Eu não vou pegar pilha por causa disso. Tem gente que me ameaça de coisa pior. E é engraçado que a perseguição desses caras começou inventando que eu estava apoiando o Alcolumbre para a disputa da presidência da Câmara do Senado 2021. Vocês que me acompanham devem lembrar, né? Mas enfim. Aí você vê, né? A coragem. Ítalo Marcinho. O cara é tão PNC que coloca tarja no nome do ministro. E isso morando na Austrália. Aí eu respondi, né? O covarde, é alvo de inquérito, de ações do Partido do Amor, de outros grupos lindos, grupos que têm bilhões, né? Instituições, as instituições mais poderosas do Brasil, não ligadas à política, né? Tem processo. O covarde tem processo. Vocês já me viram aqui em vídeo chorando pitanga? Vocês já me viram aqui em vídeo pedindo ajuda pra qualquer coisa? Já o corajoso se esconde, pede ajuda internacional do Japão e segue ordem do chefinho que fugiu do Twitter. Parece que o corajoso incomoda menos que o covarde. Vocês sabiam, gente, que na eleição de 2022 teve uma ação do PT que ainda tá no TSE até hoje. Tem mais de 80 perfis. Diversas pessoas do Twitter que foram parar nessa ação. Sabe por que elas foram parar lá? Porque elas apareceram no meu vídeo. O que eu costumo fazer de pegar um tweet que eu acho interessante de alguém trazer em vídeo, isso fez com que pessoas parassem no inquérito. E aí, como é que faz? Como é que funciona? Então, assim, eu tento ter um mínimo de responsabilidade. Porque eu sei que o que eu falo e o que eu mostro pode se virar contra pessoas que não tem nada a ver comigo. Então, eu não incentivo a coisas que, por exemplo, nem eu posso fazer. Para que eu vou incentivar uma coisa que eu não posso fazer? Eu tento ter um mínimo de coerência. Quando eu digo, a caatinga vem de longe. Tá ali, ó. A Sakura. Mas antes de falar sobre ela, veja só, né? Eu vou ler o comentário completo com o que eu escrevi. Mas ela tá ali, ó. Qual é o teu plano, então? É o confia? Para de tratar as pessoas como burros?
As pessoas só estão revoltadas porque estão no confia há uma pá de anos já. Aí a Bia da Casena fala assim, ó. Diretamente do Japão, Sakura rebate Kim Paim por desaconselhar o uso de faixas e cartazes nas manifestações. Eu nunca desaconselhei, muito menos aconselhei. Mas enfim, mesmo não estando presente, Sakura demonstra a verdadeira força da mulher brasileira. Levem faixas, desafiem os ministros e não se esqueçam, lembraremos de vocês na prisão. Aí vem um cara chamado Romário. Sensacional. Kim Paim leva a sua faixa ou pede para seus parentes irem e posta a faixa, tá ok? Aí o Luther aparece para me defender. Cara, se o Kim Paim está desaconselhando levar cartazes, por que ele levaria ou pediria para os parentes dele levar? Até porque depois essas pessoas são presas e ninguém vai fazer nada por elas. Você vê como são as coisas? Como é que eu nem desaconselhei, nem conselhei. Mas é a interpretação de texto na internet. E é outro ponto também, né? O pessoal esquece. Eu posso estar aqui, mas eu tenho família no Brasil. Você acha que isso não preocupa, não? É normal. Os corajosos de internet, todo mundo é super valente. Mas assim, quem quiser me encontrar é muito fácil. A justiça me encontra na hora que ela quiser. Só porque não tá no Brasil, tá de brincadeira. O comentário que valeu para de tratar as pessoas com burros foi porque um cara colocou assim, ó. Pedir que as pessoas lutem pela liberdade de expressão enquanto se proíbe que elas se expressem faz todo sentido, né, Kim? E aí eu respondi, cara, eu não peço pra ninguém lutar por nada. O que eu vejo são corajosos de internet que não conseguem responder uma simples pergunta. Qual é o plano? Eu sei que tá todo mundo indignado, mas eu acho que todo mundo quer ver o Brasil avançar. Eu quero ver a turma que tá presa, né? Eu quero que não existam os órfãos de pais vivos. E até que não tenha filho, eu quero que tenha direito até a liberdade. Essa questão do dia 8, 17 anos de cadeia, acho que isso é um problema gigantesco. Aí vem a Sakura, que é da turma. Ela não é dos perfis anônimos, mas é da mesma turminha. Desde 2019, todo mundo junto e misturado. Meu Deus, que porcaria de discurso de M é esse de qual é o plano? Se liga, o povo quer mostrar revolta e indignação. Simples. Pô, será que... Eu entendo que o povo quer mostrar revolta e indignação, mas será que o povo também não quer ver a sua liberdade voltar? Acho que tem isso aí também, né? Se manifestando, inclusive, com seus cartazes pedindo impeachment, fazendo pressão, o resto quem tem que tocar é a porcaria. Nossa, tanto palavrão, não sei para que isso. De quem tá lá em Brasília que nunca faz nada. Você se passa muito às vezes. Qual o teu plano, então? É o confia? Para de tratar as pessoas como burros. As pessoas só estão revoltadas porque estão no confia há uma pá de anos. Aqui é um dos pontos que eu digo, né? A falta de algumas pessoas explicar os processos. Não, as pessoas em Brasília não faz nada do quê? Eu reclamo dos deputados várias vezes, mas eu reclamo, às vezes, de coisas que são possíveis. É dedicar mais numa coisa, dedicar mais em outra, é ter um pouco mais de tudo, às vezes evitar um problema. A Carol de Tony tá fazendo a parte dela, tá pautando. Na CCJ deve passar. Mas e quando chegar no plenário? Obviamente os deputados estão fazendo essa negociação. Ó, a gente vota, podemos eleger aqui o candidato X para ser o próximo presidente da casa, mas em contrapartida nós queremos isso. Mas não é uma garantia que vai passar. A direita, ela não é majoritária na Câmara nem no Senado. Então como é que eu vou cobrar do deputado que ele consiga aprovar uma lei, que ele consiga barrar uma lei? Você tem que ter um pouco de pé no chão. Você tem que dosar expectativa e realidade. Aí você pega uma pessoa tomada pelo ódio, utilizando de palavrão, no Japão, mandando o povo ir xingar e levantar cartaz. Eu acho que isso daqui eu não acho que isso é de bom tom, né? Eu acho que isso aqui não é de bom tom. Eu tento, gente, manter o mínimo de coerência. Mínimo coerência. Por exemplo, eu não tenho um plano, eu tenho sugestões de várias coisas. Mas o que eu me proponho a fazer, normalmente, é o quê? Trazer informação, trazer notícia, até aproveitar, né? Isso daqui vai ser o pequeno resumo do Atlas de agosto. O mês terminou. 6 divisões de tema e com subtemas do lado. Mês passado tivemos o caso das joias, caso do Felipe Martins, tem muita coisa, caso do Felipe Martins mês passado, caso do aeroporto de Roma, casos diversos, catástrofe do autoritarismo, que eu tô falando do episódio do Nelson Jobim. Depois tem toda a questão da Vaza Jato 2.0, né? Revelações do dia 13, a reação. 14, a parte 2. Dia 15, dia 16.
dia 17, dia 19, dia 21, 22. O novo inquérito foi criado. Tagliaferro abriu o bico nas entrevistas que ele deu. O fim do inquérito Fim do Mundo, que são todas as matérias falando sobre a necessidade de encerrar os inquéritos. E eu tô tentando aqui, pelo menos, registrar a história. Lá na frente, se um dia tiver espaço, a gente não perdeu o fio da meada, conseguir lembrar o que aconteceu. A participação que eu tento dar é com essa daqui. A mesma coisa que aconteceu no fim do Twitter. Mas a galera na rede social tá tomada pelo ódio, bicho. Sabe? Não basta que o conteúdo seja útil. A forma do conteúdo também é extremamente relevante. Bom, eu quero sobreviver. Eu acho que se eu não existir, né, é pior. Então, fica aí de cada um. Eu coloquei aqui o meu caso no meio porque, na verdade, pegar o gancho no caso de Bolsonaro, né? Que isso me incomoda demais. É muita injustiça, cara. Bolsonaro não é gênio. Bolsonaro tem mil um problemas. Todo mundo sabe isso. Mas nunca tá bom. Nunca tá bom. Não importa o que Bolsonaro fale, proponha, coloque na mesa, faça de demonstração. Nunca tá bom, cara. Nunca tá bom. Tá louco. Ai. Pra gente chegar aqui quase nos finalmente, o Demetrio Magnoli publicou um texto ontem, na véspera aí do dia 7, um tom bem pesado aí contra o judiciário. Uma rosa para o ministro. Supremo que hoje exercita censura prévia contra uns, amanhã poderá exercê-la contra outros. Liberdade somente para os partidários do governo, somente para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente. Não por fanatismo pela justiça, mas porque tudo quanto há de vivificante, salutar, purificador na liberdade política depende desse caráter essencial e deixa de ser eficaz quando a liberdade torna-se privilégio. Quem falou isso foi a Rosa de Luxemburgo, 106 anos atrás. Era uma crítica aos bolcheviques triunfantes na Rússia. E hoje, segundo Demetrio Magnoli, isso deveria ser lido pelo ministro e os seus colegas, que violam a Constituição para impor censura prévia. Só tem liberdade de ser do PT? Aí não presta. O conflito com o Twitter originou-se de uma coleção de ordens de derrubada de perfis, que em sua maioria permanecem sob segredo de justiça. Para derrubá-los, presumiu crimes futuros a partir de supostos crimes passados, é uma aberração jurídica típica de regimes de força. Vieram a público alguns dos perfis atingidos. As postagens abrangem tanto os crimes de palavra quanto meras opiniões idiotas. Mas nas suas justificativas, o ministro incrimina desinformação e discursos antidemocráticos. São expressões vagas que conduziriam à proibição de vasta parcela do discurso político, inclusive declarações do atual presidente sobre a Venezuela. Com amparo da corte, o ministro arroga-se a função de censor-geral da República. O censor-geral proibiu ainda a entrevista de Felipe Martins à Folha de São Paulo. O ex-assessor de Bolsonaro, uma nulidade intelectual formada na escolinha do professor Olavo, sofreu prisão preventiva ilegal durante 6 meses, até o ministro reconhecer que não existia prova de sua suposta viagem ao exterior. O veto à entrevista baseou-se na presunção imotivada de que ela serviria para comunicação com outros investigados. É professor de crime futuro por parte de um acusado e com a conivência do jornalista entrevistador. O ministro caça direitos de um indivíduo não condenado e, no mesmo passo, restringe a liberdade de imprensa. O Supremo operou anos atrás como torcida uniformizada de Sérgio Moro. À época, para defender-se dos raros críticos, acusava-os de complacência com a corrupção. Hoje, nas coreografadas unanimidades, o tribunal opera como cortejo do ministro, acusando os raros críticos de conluio com o golpismo bolsonarista. Trata-se de retórica de regimes autoritários, que justificam a excepcionalidade pela especulação sobre as motivações ocultas de quem diverge, não de juízes de capa preta. As arbitrariedades do ministro são celebradas pelo bolsonarismo. Seus atos reabilitam o discurso cínico de extremistas fantasiados como campeões da liberdade. Tiro no pé. Os bolsonaristas estão celebrando. Meu Deus do céu. Esse parágrafo aqui, além de provar a birra do Demetrio, ele prova, na verdade, que a verdade tá vindo à tona, né? Que seria isso.
que a verdade tá vindo à tona, que o que olha, parece que os bolsonaristas não estavam tão errados assim. Recordo de um tempo no qual os progressistas promoviam justos escândalos diante de ataques à liberdade de expressão, isso ficou no passado. A derrubada de perfis e a proibição da entrevista provocaram um misto de surdos remungos e franca aprovação. Nos dias que correm, intoxicados pelas batalhas estéreis das redes, os progressistas praticam o esporte de clamar pela limitação da liberdade de quem pensa de modo diferente. Precedente tem peso. O Supremo que hoje exercita a censura prévia contra uns, amanhã poderá exercê-la contra outros. O antídoto: lê a lição sobre democracia ensinada por uma comunista. Ai, e é isso, Dia 7, dia da independência. Que Deus abençoe o Brasil. Que seja um dia bacana hoje, viu? Esse vídeo tá indo às 8h15 da manhã, né? Deixar registrado, não sei o que vai acontecer. Mas acho que vai dar tudo bacana, tudo beleza. Normalmente 7 de setembro, sempre a data muito bonita. E vamos ver. Vamos ver o amanhã e os desdobrares. Eu realmente espero que essa semana tenha aí Deus visite a casa de cada um dos ministros quando a ação for posta no plenário. Turma, dê uma modulada. Nada aí voltar com VPN. E a gente poder, de andar. Ainda mais importante questão do Twitter, essa questão da anistia. Isso é importantíssimo. Mas também toque o coração dos deputados do Centrão. A esquerda não tem nenhuma esperança. Mas os deputados do Centrão, que Deus toque a consciência e fala, cara, tem que pacificar esse país. Sabe? Os conservadores, a direita, eles precisam poder existir. Não é saudável pro Brasil o Brasil viver dessa forma. Não é. Eu realmente espero que hoje as pessoas, o coração desses políticos sejam tocados. Que funcione. E é isso. Amanhã a gente vai comentar, sobre tudo ocorrido. Sem sombra de dúvidas. Não tem como não comentar. E se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa lá no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Dia 15 saiu de julho. 19º Atlas. 19 livros publicados. Eram 48 até o fim da era Lula. Se o Lula, assim, Lula 3, né? Não sei se o Lula vai terminar, mas enfim. Até dezembro de 2026 vai dar 48. Depois vou repensar se eu continuo, porque é um baita trabalho. Fico por aqui. Dá aquela curtida compartilhada e volto amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!